Bom dia. Queria começar por cumprimentar o professor Walter Fonseca, agradecer-lhe a diligência e sei que está numa situação pessoal de grande esperança e, portanto, ainda bem que pôde aqui vir hoje falar connosco. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque eu ouvi as explicações que deu a propósito das decisões sobre a vacina da Vaxzevria e a vacina da Janssen, de ser uma decisão tomada país a país, portanto, cada país ter o grau de liberdade para adaptar o esquema etário para estas vacinas. Em todo o caso, eu tenho mesmo dificuldade, é honesta a pergunta, em perceber qual é a evidência científica, para além de um princípio cautelar, mas que ainda assim eu gostava de saber em que é que assenta, qual é a evidência científica para esta decisão em Portugal, porque aquilo que eu vejo, quer da EMA, baseada num parecer da European Medicines Agency, no que diz respeito à Vaxzevria, que diz que basicamente não, à data de 23 de abril, que é a data do parecer, não existe nenhuma evidência científica que permita dizer que não se deva aplicar a vacina para qualquer faixa etária, independentemente do sexo, porque o trade-off é claramente positivo entre as vantagens da vacina e os mínimos casos de risco tromboembólico, em alguns casos fatais, é verdade, mas que esse trade-off é claramente favorável. A mesma coisa se aplica à vacina da Janssen, também 23 de abril, em 8 milhões de pessoas vacinadas, há 15 casos, em 8 milhões há 15 casos, nenhum caso no sexo masculino, 13 casos abaixo dos 50 anos, e portanto, parece que tanto a FDA, o regulador americano como o regulador europeu não encontram, na melhor evidência científica, razão para, numa altura em que é de facto necessário aumentar a resiliência da população e libertar a economia, princípios que nós subscrevemos, não alargar estas vacinas a toda a população. E, portanto, a minha pergunta é, qual é exatamente a base científica, porque eu não consigo entender. Segunda pergunta, não me quero alongar. Face a esta decisão, e aqui também já foi perguntado várias vezes, no caso das segundas doses, abaixo de 60 anos da vacina da AstraZeneca, primeiro, eu sou muito, como imaginarão, a favor da liberdade de escolha. Acho isso muito bem, embora não se aplique ao esquema de vacinas em Portugal, porque eu não posso escolher a vacina que vou tomar. Mas parece-me a mim que, se a evidência científica é esta, se cá em Portugal os senhores dizem, bem, nós temos reservas contra esta evidência científica, então vamos dizer agora às pessoas que escolham o que é que querem fazer em relação à segunda dose da vacina da AstraZeneca, dizendo que as entidades reguladoras e a DGS não têm melhor informação, e então são as pessoas que têm melhor informação para fazer essa escolha. Isto parece-me um bocadinho sui generis, numa fase em que as vacinas, em que o que nós queremos é ganhar segurança, e desde o princípio que dissemos é que queríamos que as pessoas fossem vacinadas no seu máximo. Portanto, esta transferência de uma dúvida que as instituições portuguesas têm para os cidadãos, achando que eles têm melhor informação do que a evidência científica disponível, é estranho. E eu não consigo compreender. E, finalmente, gostava de perceber qual é aventou-se a possibilidade da vacinação heteróloga, ou seja, caso não seja vacinado com a AstraZeneca, em vez de ficar à espera, sem resposta, que pudessem ser vacinados com a vacina da Moderna. Eu não encontro nenhuma indicação científica nos papéis que li nesse sentido. Gostaria de saber qual é a hipótese que está a ser posta em Portugal. Estas pessoas não completarão o seu esquema vacinal, completarão com a vacina da Moderna, ficarão para o fim? O que é que vai acontecer? Muito obrigada. Em relação à questão colocada pela senhora deputada Ana Rita Bessa, em relação à diferença entre a recomendação das autoridades do medicamento, nomeadamente da Agência Europeia do Medicamento e muitos países europeus, é importante referir que as autoridades do medicamento e as autoridades de saúde dos diferentes países olham para os dados de uma forma diferente. E complementar, as autoridades do medicamento avaliam os medicamentos isoladamente e, no caso específico da vacina Vaxzevria, observam o risco-benefício e analisam os riscos e o benefício deste medicamento, neste caso desta vacina, nesta população. E fazem um trabalho muito importante, porque têm especialistas que são dedicados a esta avaliação de risco, que não existem noutras instituições. E avaliam que, globalmente, e para a população global, esta vacina, isoladamente,
tem uma vantagem em termos de risco-benefício. E eu quero salientar que é do ponto isoladamente. Aquilo que os diferentes países e as autoridades de saúde dos diferentes países devem fazer é olhar para estes dados e comparar com o estado epidémico do seu país, e um país que tem uma grande transmissão de infecção está numa situação diferente do que um país que tem menor, num estado epidémico melhor. Devem olhar também para a disponibilidade de outras vacinas, que é algo que as autoridades do medicamento não consideram nesta avaliação, e devem observar também o estado de vacinação em que se encontra e os grupos e o risco que existe em diferentes grupos populacionais. Aquilo que muitos países concluíram é que, existindo outras vacinas disponíveis, existindo um risco pequeno, mas identificado e que é reconhecido pelos especialistas da Agência Europeia do Medicamento, que está restrito a uma determinada faixa etária, então é prudente que a vacina seja administrada numa população onde este risco não se observa, havendo outras vacinas para poder dar uma cobertura vacinal e uma proteção vacinal a esta população onde este risco está presente. E desta maneira conseguimos minimizar o risco, não pondo em causa o benefício que a Agência Europeia do Medicamento reconhece, o benefício da vacinação, uma vez que todas as pessoas vão acabar por ser vacinadas, independentemente da sua idade. Muito obrigado, professor Luís Graça. E, efetivamente, esta tem sido a análise que tem sido feita no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação, nesta perspectiva global do plano, da existência de outras vacinas, da incidência a cada momento da pandemia e também mantendo o acompanhamento rigoroso e permanente para que sempre que surjam novos dados possam ser revistas as recomendações para que a cada momento a recomendação seja a melhor possível. Foi também questionado pelos senhores e senhoras deputados a questão da segunda dose da vacina Vaxzevria, da vacina da AstraZeneca. Esta é também uma questão que foi considerada pela Agência Europeia do Medicamento como tendo vários cenários. Naturalmente que a Agência Europeia do Medicamento continua a recomendar, na perspectiva regulamentar, a administração da segunda dose desta vacina para qualquer idade, de acordo com os dados que levam à aprovação da vacina, que se mantém aprovada para pessoas com mais de 18 anos e de acordo também com os ensaios clínicos que estiveram na base da sua aprovação na União Europeia. Em Portugal, nós colocámos, como foi agora explicado, uma recomendação de utilização da vacina para pessoas com mais de 60 anos. Significa que a segunda dose nestas pessoas pode ser administrada sem qualquer restrição e relativamente às pessoas com menos de 60 anos, aquilo que foi a nossa recomendação foi que, sabendo que há dados que vão ser conhecidos nos próximos dias ou semanas, ainda durante o mês de maio, existem duas estratégias possíveis, que são igualmente seguras e que podem ser partilhadas com o cidadão. Por um lado, aguardar mais algumas semanas até que estes novos dados sejam conhecidos. E porquê? Porque mesmo nos ensaios originais houve pessoas que tiveram a segunda dose administrada para lá das 12 semanas. Significa isto que a pessoa mantém alguma imunidade mesmo após as 12 semanas com a primeira dose de vacina AstraZeneca e por isso aguardar algum tempo até que estes novos dados sejam conhecidos é uma atitude defensável e que mantém a proteção da população, ou optar, devidamente informada, por fazer a segunda dose da mesma vacina, tal e qual como essa possibilidade tem sido pensada para a primeira dose. Aquilo que está a ser considerado, em linha com os cenários que a própria Agência Europeia do Medicamento também considerou, é a administração de uma vacina de outra marca. Há dados e estudos em curso relativamente a esta matéria, são estudos de intercambiabilidade, ou seja, que estudam esquemas mistos de vacinas, e os dados, quer da experiência de outras vacinas,
quer de plausibilidade biológica e imunológica, mostram-nos que esta é uma estratégia defensável, pretendendo-se rapidamente dar uma recomendação que possa ser mais clara, mas sem nunca deixar de envolver o cidadão no processo de decisão, que é também um fator de sucesso. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos que já foram prestados. Mantenho algumas dúvidas, mas talvez por ser leiga, mas mantenho aqui algumas dúvidas, particularmente no que diz respeito a esta ideia do consentimento informado ou da escolha, porque continua a parecer-me que se a Comissão Técnica de Vacinação levanta ela própria questões face à situação epidemiológica em Portugal, às características da situação portuguesa, e entende que de facto há que definir limites etários, faz-me um bocadinho depois de confusão que seja atribuído este conceito de liberdade de escolha, para mim, neste caso, mal colocado. Em todo o caso, eu gostaria de saber, porque não me consegui compreender, se estão ainda a estudar, parece-me a mim, a hipótese da vacinação heteróloga. Ou seja, neste momento as hipóteses são abaixo dos 60 anos, no caso da vacina da AstraZeneca, quem decidir não tomar essa vacina fica em stand-by por um prazo ilimitado e suponho que volta a ser consultado ou chamado quando houver melhor informação. Mas neste momento ficará num limbo. É essa a informação que tenho? Está correta? Muito obrigada. Também procurando responder quer à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, quer também à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS, sobre os esquemas heterólogos. Sim, esse é um cenário que não só foi equacionado pela Agência Europeia de Medicamentos, mas que também está a ser estudado no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação e pode ser uma alternativa válida para estas pessoas que optem por, em segurança, esperar por novos dados que, como disse, se esperam ser conhecidos no curto prazo. Os estudos que estão a ser feitos são exatamente relacionados com estes esquemas mistos, mas há informação de plausibilidade biológica e de experiência com outras vacinas que nos apontam que esta é também uma alternativa acertada. Quanto, finalmente, à questão sobre a adesão, não temos ainda dados concretos sobre esta questão específica das segundas doses, mas recordo que temos visto níveis de adesão muito significativos neste plano de vacinação contra a Covid-19. Muito obrigado.